Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vê este vídeo. Que tudo esteja bem com você. Aqui é o professor Rogério Melo, você está aqui no meu canal, professor Rogério Melo. E hoje dando continuidade, falando sobre o autismo, né? Transtorno do espectro do autismo. E que agora já vem, né? Agora faz parte a CID-11, né? Já vem com a CID-11, onde não temos mais não é mais diferenciado o Asperger ou a síndrome de Rett, e agora vem o transtorno do espectro do autismo. Então, é só para dizer a vocês que, trabalhando com o transtorno do espectro do autismo, eu tenho para falar com vocês sobre este livro aqui, ó, tá? Dessa autora americana tão conhecida chamada Temple Grant. Alguém disse que o vídeo está ficando um pouquinho longo, então vou começar a fazer o vídeo um pouquinho mais rápido, tá? Temple Grant, ela trabalha com o cérebro do autista. Por quê? Aqui neste livro, ela trata uma coisa bem interessante. Ela foi uma das primeiras pessoas a qual ela mesma diz que ela acredita ser a que se submeteu a um exame de ressonância magnética nuclear, logo o seu surgimento, se não me engano aqui citado, em 1947, 1900 e alguma coisa assim, a qual ela cita aqui em seu livro. Quais são os benefícios, professor Rogério, da ressonância magnética? O que é importante na ressonância magnética? A importância da ressonância magnética é porque quando você faz a ressonância magnética e sai ali o seu cérebro, a sua parte de desenvolvimento que apresenta dificuldade do desenvolvimento do seu cérebro, ele vem já de uma forma mais específica, já vem com uma forma melhor de atender ou de fazer a nossa intervenção. Como todos vocês sabem, eu trabalho com a ciência ABA, que é a análise do comportamento, né, através de evidências, e nós buscamos sempre, quanto mais informações, melhor, para que o nosso trabalho possa melhor seja bem feito e seja melhor apresentável. Então, aqui, algumas situações sobre o autismo, sobre a ressonância magnética, eu gostaria de frisar. Primeiro passo, alguém diz aqui que existe uma epidemia de autismo no mundo, e alguns psicólogos até usam a palavra, agora virou moda ser autista. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, aqui até um ponto do livro dela: contudo, esse espectro é parte do problema. É quase certo que não tem sido coincidência que, quando o conceito do espectro autista entrou no circuito oficial do pensamento médico e popular, surgiu também a ideia de uma epidemia de autismo. Se a comunidade médica recebe um novo diagnóstico para atribuir a uma série de comportamentos familiares, claro que a incidência do diagnóstico será mais elevada. Então, quando nós pegamos o comportamento familiar ou de onde a pessoa veio a descoberta, a investigação, que é um caso interessante que faz parte do estudo de caso, logo você percebe se alguém na família, ali já dentro da própria genética, já possui, né, já tem alguém ali na família com transtorno do espectro do autismo. Só que é uma coisa importante a ser dita. Até o professor Lucelmo Lacerda cita isso aí em um dos seus vídeos. Pessoal, não é que há uma epidemia ou vem surgindo epidemias. Na realidade, agora se investiga muito mais, se percebe muito mais. Tanto é que, se você prestar bastante atenção, você verá que existem mais diagnósticos do espectro do autismo agora, devido à procura, inclusive em adultos. Tem pessoas que negaram a vida toda e hoje os adultos, eles investigam e descobrem que tem ou traços ou que também são TEA. Então, transtorno do espectro do autismo. Então, o que acontece? Neste caso, é necessário que você sempre busque ou se identifique com coisas que muitas vezes chamam bastante a atenção ou que chamaram bastante atenção na infância, mas passou batida e até hoje você se sente incomodado, que é o caso da própria
Temple Grandin, que ela inclusive foi tema de filme e que ela traz aqui para nós. Conforme a imprensa, ela vai trazendo algumas situações e alguns comunicados que fazem com que isso daí venha a se tornar um pouquinho mais popular. Então, qual que são os fatores, qual que são alguns determinantes de caso? Ela diz, não estou dizendo que a incidência do autismo tenha aumentado ao longo dos anos, os fatores ambientais que parecem influenciá-los, não apenas no sentido de toxina do ar ou das drogas na corrente sanguínea da mãe, mas outros fatores, com a idade do pai, a época da concepção. Por que a idade do pai da época da concepção? Alguns falam do chamado esperma preguiçoso, outros falam que às vezes é porque dependendo do tempo, da idade, o esperma fica mais fraco, então se torna a maior facilidade da gravidez se tornar aí facilmente a gestação e essa criança vir já ali já ter o transtorno do espectro do autismo. Então o que acontece? Hoje, antigamente, se casava, né, crianças com 16 anos, 15 anos, 17 anos, 18 anos, você casava muito jovem, tanto o homem quanto a mulher. Hoje é muito comum você deixar para se relacionar com alguém, ou até passar por uma gravidez, né, engravidar, após os 30, 35 anos, tanto para homem como para mulher, dependendo da idade. E isso acarreta, é claro que pode ser a possibilidade também de tantas crianças aí hoje serem diagnosticadas com OTEA. Mas, professor, existe a possibilidade de casais jovens? É claro que existe. Existe sim. Existe não só a possibilidade, como comprovadamente casais que com 3, 4, 5 filhos, né? 5, eu acredito que ainda não me recordo, mas 4, com certeza te falo com toda a firmeza que eu conheço, não foi ninguém que me disse. As 4 crianças autistas, o transtorno do espectro do autismo. Leve, moderado ou severo, precisa de muita ajuda, pouca ajuda, ou quase não precisa de ajuda, que é o caso aí da criança com autismo leve. Mas, como o nosso foco da nossa conversa hoje é sobre o cérebro, eu defendo a tese e o desejo que todos os pais pudessem, que a criança tivesse o direito a uma ressonância magnética, uma investigação dentro do cérebro. Por quê? Como trabalhamos com comportamento, quando trabalhamos com o comportamento da criança, quando trabalhamos com crianças com aba, você vai trabalhar dentro da análise do comportamento da criança e onde você faz a intervenção dentro da intervenção no ambiente que ela está inserido, seja escolar, seja em casa, seja na igreja, seja no shopping, onde ela estiver. Por quê? Muitas vezes há pais que compram inclusive fones de ouvido para que os filhos possam sair na rua. Devido ao barulho do carro, devido ao barulho das motos que apitam insistentemente, barulhos, né? O qual incomoda. E nós sabemos que a criança autista, ela tem um ouvido sensível. Às vezes o simples parabéns para você já deixa a criança bastante transtornada, assim, bastante nervosa. Alguns alunos que eu mesmo atendo e investigo, pergunto, eles me dizem, olha, professor, é como se tivesse um marimbondo dentro do meu ouvido ali, ó, na hora que alguém bate palma. Alguns dizem, olha, como se tivesse uma broca, uma furadeira entrando na minha cabeça. Então, tudo isso é algo que é preciso ser respeitado realmente para que a criança possa ter o bem-estar. E isso daí, a parte deste desenvolvimento, até mesmo desenvolvimento, seja verbal, cognitivo da criança, é importante, pessoal, dentro de qualquer neuropediatra, ele vai te dizer isso, dentro de uma análise da criança. Olha aqui o que ela vai dizer também. Para mim, esse artigo foi daqueles, claro, em que a gente dá tapa na testa.
A célula do esperma se divide a cada 15 dias, mais ou menos, que estão quanto mais velho o pai, maior o número de mutações do esperma. É como fazer uma cópia de uma outra fotocopiadora. Então, o que ela quer dizer? Você pega uma cópia, né, aqui, tem até uma aqui do meu lado, e você tira esta cópia. Aí você vai tirar uma cópia dela aqui. Essa daqui não, daqui está impressa. Aí você vai naquela segunda cópia e tira uma cópia. Da terceira, você tira a quarta, da quarta, você tira a quinta, jamais dessa, tá? De uma da outra. É claro que a qualidade não vai sendo a mesma, vai enfraquecendo a qualidade. Então, muitos dos cuidados que precisa se ter é exatamente este daí. Para que essa matéria, esse trabalho feito dentro do esperma enfraquecido, ou alguns falam até do esperma preguiçoso, mas muitas vezes é pelo esperma enfraquecido, de acordo com o artigo publicado aqui, a qual Temple Grant defende, é exatamente para que a criança tenha aí uma possibilidade menor de que venha aí com transtorno do espectro do autismo, ok? Defendendo aí do cérebro. Nasceu essa criança com esse esperma enfraquecido, com essa forma enfraquecida, e ela é uma criança que já percebe-se que é uma criança com transtorno do espectro do autismo, automaticamente é importante demais a ressonância magnética, é o caso dela, a qual ela tirou muitas dúvidas a partir do momento em que ela investigou e ela passou a fazer o seu próprio exame e a pedir seu próprio exame. Para mim, a hipótese de múltiplas mutações é corroborada por observações que venho fazendo repetidamente dos últimos 20 anos, quando conheço familiares. Notei que em muitos casos uma criança com autismo tem ao menos um pai ou uma mãe com uma forma branda do comportamento autista. Então já é uma investigação dela para aquelas pessoas que têm uma criança e que ao investigar descobre que a própria criança alguém na família, ou o pai ou a mãe, já tem uns traços de autismo, o que é muito importante para nós dessa investigação, até porque o próprio pai e a própria mãe também pode ser investigado e até mesmo fazer exames mais apurados, mais profundos, para descobrir sobre o transtorno do espectro do autismo, se houve, né, se existe alguma mutação ou algo a ser investigado e aí, por que não, tratado, pessoal? No sentido de jamais chegar para uma criança e fazer um rótulo, até porque ela defende aqui do rótulo, ela diz que o rótulo é bom porque através do rótulo é onde você investiga, não rotular, mas através do rótulo no sentido de a criança tem um transtorno do espectro do autismo, então eu vou investigá-la. Nesse sentido, não rotular as pessoas, tá? Sem investigar, meu filho é autista, meu filho tem TDAH. Então você não vai rotular a criança, você vai investigar. Do momento que ela, através de uma investigação, você descobriu que essa criança ela é autista, ela tem um transtorno do espectro do autismo, agora CID-11, então você vai poder investigar mais profundamente esta criança. Então ela vai dizendo aqui uma das situações que ela passou e que ela percebeu na sua infância. Você já deve ter notado um padrão no que odeio. Sou sensível aos sons. Olha que coisa impressionante, parte do cérebro. Sons súbitos, altos. Pior, são altos e súbitos que não são esperados. Ainda pior, sons altos que espero, mas não posso controlar. O problema comum em pessoas com autismo. Os balões de ar me aterrorizavam na infância, porque eu não sabia quando iam estourar, que é o chamado barulho provocado aí por um susto, principalmente pelo balão do ar ou até pela angústia, onde você vai vendo o balão encher, né? Tem muitas brincadeiras na televisão que as pessoas pegam ali e ficam brincando, né, com os balões e buscando ali cada vez mais, assim, vai respondendo a pergunta e o balão vai enchendo, e a pessoa fica angustiada, que hora que vai estourar esse balão? Então é algo que ela sofria, não apenas pelo balão, pela ansiedade do balão estourar,
mas pela sensibilidade que tinha ao estouro do balão, que é importantíssimo também. Quando você investiga, você descobre essa sensibilidade do ouvido. Vamos para a segunda aula daqui a pouco na parte 2, tá bom?